Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar sobre hábitos que atraem a pobreza e a escassez. Como sempre, eu falo, eu não preciso esconder que eu estou lendo, porque eu faço os tópicos, né? E eu não consigo lembrar dos tópicos que eu faço. Então, hábitos que atraem a pobreza e a escassez, que é a nossa mentalidade de escassez, né? Eu falo assim que é focar no negativo. Gente, quantas vezes que eu foquei no negativo? Na minha cabeça só tinha coisas negativas. Então eu falo assim, né? A gente é um imã de atrair coisas boas ou ruins. Você vai atrair aquilo que você pensa. Se você pensar em coisas boas, você vai atrair coisas boas. Se você pensar em coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Então eu tirei isso da minha cabeça e comecei a pensar coisas boas. Eu falei, já que é para atrair coisas que atraia coisas boas. Porque se você ficar só pensando ali naqueles problemas, só pensando que nada vai dar certo, só é isso que você vai atrair. Se você falar assim, nossa, esse mês, ó, você pode ver que é batata, é isso que acontece. Nossa, esse mês vai sobrar R$ 100 para mim. O gás acaba. Parece que você já traiu alguma coisa ruim. Aí você fala assim, mas eu nem pensei em nada, mas parece que no seu subconsciente você já acostumou tanto em atrair coisa ruim, seu subconsciente tá ali marcado, né? Que, que você só atrai coisa ruim. Então, assim, nós somos um imã. E eu acredito muito nisso, sabe? A gente ser um imã de atrair coisas boas, da gente coisas boas e coisas ruins na nossa vida, né? Culpar os outros pelas coisas que não deu certo. Não, a culpa é só nossa. A culpa é só nossa de nós não ter terminado aquela faculdade, a culpa é só nossa de nós não ter ido atrás de um serviço. Porque quantas pessoas que venceram na vida? Ah, mas a culpa é do governo, porque subiu todas as coisas e tal. Sim, a culpa um pouco é do sistema, sim. Nós estamos no Brasil, o Brasil ele é muito rico, mas o governo não ajuda em nada, o sistema é horrível. Só que tem pessoas que estão no mesmo sistema, com o mesmo governo, estão se dando bem. E eu falo assim, e a gente está no mesmo lugar. Então, assim, depende também da gente. Porque não adianta você só ficar sentado reclamando do sistema, do governo, de ciclano e de fulano. Não adianta, você tem que correr atrás das suas coisas que você quer também, para conseguir dar certo. Então eu penso muito nisso, gente. Que pra gente parar de culpar, assim, as pessoas e começar a colocar a culpa na gente, sabe? Começar a falar, não, eu não cheguei a tal lugar porque eu não lutei por isso. Eu tô no serviço que eu tô hoje porque eu lutei por isso. Eu lutei, eu estudei, eu, eu batalhei, sabe? Eu pedi a Deus, eu orei. Então, assim, foi tudo um processo. Eu fiz acontecer. Eu não fiquei só sentada, deitada e esperando cair do céu. Não, eu fiz acontecer. E com a ajuda de Deus, né? É lógico. Eu falo assim muito também do desperdício financeiro, né? Que traz é, a escassez pra gente, né? Às vezes a gente compra umas coisas assim tão desnecessárias. Eu falo muito com meu namorado isso, né? Ele tem muito costume de ficar entrando na Shopee e sempre tá comprando as coisas. E eu falo assim, começa a assistir meus vídeos para você se tornar também um minimalista, não um mão de vaca, né? Eu falei, pelo amor de Deus, não se torne um mão de vaca não, porque eu quero as coisinhas ainda, né, que ele me dá. Mas eu falei assim, para você se tornar um minimalista consciente, porque, gente, o minimalista não é você ter escassez das coisas, não é você ter vontade de comprar uma coisa e não comprar, não. É você ter aquele dinheiro para você comprar. Por quê? Porque você poupou. Porque você economizou e não gastou lá atrás, naquela bobeira que você queria gastar. Então, o minimalismo é isso. É você não gastar com bobeira. É você ter aquele dinheiro. Então, a pessoa tem que focar nisso. E é isso que eu estou focando no momento, é isso. Eu tô vou fazer 57, né? 57 anos que eu sempre falo. E comecei o minimalismo não faz muito tempo. Só que eu falei assim, é um divisor de águas, gente. Porque hoje o mundo que a gente tá é tudo caro.
Pelo menos no Brasil, né? É tudo caro. E se você meter o pé pelas mãos, o pagamento que você tem que receber o mês que vem, você já está devendo tudo. Então, é você até no mercado, tudo, você saber comprar. A gente tem que aprender a comprar. A gente tem que aprender a gastar, sim, com consciência. Eu falo assim também, assim, né, que eu já falei em vários vídeos, assim, que eu acabei de falar, né, de não estudar, não aprender coisas novas. O mercado, ele tá sempre mudando, né? Ele tá sempre em evolução. E se a gente não aprender, a gente fica lá atrás. Porque hoje é muita tecnologia. Então, se a gente não aprende, a gente vai ficar atrás. Aí depois não adianta você colocar a culpa no sistema, a culpa no governo, porque você também é o culpado por você não ir atrás. Não terminar o que começou, você vai deixando portas abertas. Então, volta lá atrás e começa a fechar essas portas. Ou abre uma porta que você realmente quer e termina aquilo. Sabe, não deixa pontas soltas na sua vida. Porque a gente às vezes deixa muitas pontas soltas. E não, faz uma coisa, termina o que você começou. A desordem pessoal e financeira, que é sempre o que eu falo, né? Você gasta à torto e direito sem você ter o dinheiro. Ah, eu vou passar no cartão de crédito. Ah, o cartão de crédito. Ah, o cartão de crédito. Gente, mas o cartão de crédito você também tem que pagar. E se você não paga, os juros é altíssimo. É muito alto. E eu falo sempre assim, evita comprar no cartão de crédito. Só que se você comprar no cartão de crédito, porque eu tenho cartão de crédito, só que eu tenho cartão de crédito há 25 anos. Eu nunca paguei o mínimo. Porque se você pagar o mínimo, você vai. Eu falo que vira uma bola de neve. Uma bola de neve. O juros vai te comer pelas pernas. Vai te comer o seu fígado pelas beiradas. Porque você nunca mais vai conseguir sair dele. Nunca mais. A falta de disciplina, né? Que a gente tem que ser disciplinado em tudo na nossa vida, sabe? A gente tem que ter foco. Foco no que a gente vai fazer. Foco no que a gente vai gastar. Pra gente não viver numa escassez, pra gente não viver, não chegar ao final do mês, a gente ficar contando aquelas moedinhas, sabe? Porque eu já cheguei nessa fase uma vez. De contar moeda, de ter que pedir dinheiro emprestado, sabe? Pelo menos para comprar alguma coisinha pro meu filho comer. E hoje não. Hoje eu não peço mais nada emprestado. Eu não peço mais nada porque eu, eu tento viver com o que eu tenho. E porque eu já ouvi na minha cara, né? Quando eu pedi emprestado uma vez, eu ouvi umas coisas que eu não gostei. E de pessoas conhecidas. Mas eu tinha, assim, eu já pedi emprestado com uma pessoa, que eu tenho ele no meu coração, que é meu cunhado. Ele já me ajudou muito. Nossa, eu tenho muita gratidão por ele. Gente, eu falo que ele, assim, é como um pai para mim. Porque eu tenho muita gratidão por ele ter me ajudado, assim, em tantas fases da minha vida. Tantas fases que tava ruim. E ele poder estender a mão para mim, sabe? Às vezes eu queria comprar alguma coisa e eu, tipo assim, eu vou colocar assim, né? Que isso aconteceu mesmo. Eu precisava trocar um carro e eu precisava ali de um dinheiro para inteirar, né, para comprar meu carro. Só que eu sempre pedi dinheiro para depois eu pagar os juros, né? Então eu falei assim, você tem um dinheiro guardado? Aí ele falava assim, se tinha ou não. Eu falei assim, mas tá na poupança, no que tá? Ele falava assim, tá na poupança. Que naquela época não tinha muito investimento, né? Na época assim que eu pedi. Era mais em poupança mesmo, né? Eu falei assim, então, vê para mim os juros da poupança que tá, você não me empresta esse dinheiro, eu vou pagar você todo mês, só que eu quero pagar com o juro da poupança. Porque eu falava assim, não é justo também você tirar o seu dinheiro que tá lá rendendo para me emprestar e eu não pagar. Não, eu falava, o juro da poupança não. Eu falava para ele colocar um pouquinho a mais da poupança. Eu falava, coloca um pouco a mais da poupança. E eu pago todo mês. Então, uma vez ele falou para mim que a pessoa que ele não tinha medo de emprestar dinheiro era para mim, porque eu era uma pessoa muito correta. Eu sempre assim paguei assim tudo direitinho. Nunca fiquei devendo nada, sabe? Nunca. Cultivar uma mentalidade de abundância. A gente tem que cultivar, porque igual eu falei, a gente é um imã que atrai coisas boas e coisas ruins. E se a gente só ficar com aquela mentalidade de escassez, a gente só vai atrair escassez. Então a gente tem que cultivar essa mentalidade. Que quando a gente fala assim, é, eu vou ter tal coisa lá na frente, você pode ter certeza que é porque você já tem.
Quando você foca muito nisso, que eu vou ter tal coisa, esse é meu sonho. Só que você tem que batalhar por ele. Mas você pode ter certeza que é porque você já tem lá na frente. Só está profetizando o que você vai ter. Gente, eu sempre o que eu falo, sabe? A gente investir em uma educação financeira. Que eu falo assim, que isso daí tinha que ser desde a escola, sabe? Ser ensinado. Eu não sei como que tá hoje, na minha época eu não ensinava nada, né? Eu não sei como tá hoje, se estão ensinando ou não, mas eu acho que isso aí tinha que estar na disciplina da escola, a educação financeira. Porque assim, fala assim, o dinheiro não é tudo, mas sem o dinheiro você também não faz nada. Quem que você é sem dinheiro? Nada. Porque você não consegue nem ali na esquina. Então, assim, a gente tem que ter um controle financeiro, porque a gente tem que ter uma reserva de emergência. A gente tem que ter uma educação contínua, sabe? A gente tem que aprender novas habilidades, buscar novas qualificações no mercado, ver coisas assim sobre investimentos, tentar aprender. Sabe, para de ficar só no celular, para de ficar vendo vida de artista que não vai te levar a nada. E aprenda coisa para você, coisa que seja útil para você, não coisas para os outros. O que vai virar para você ficar aprendendo coisas dos outros? Não, aprenda coisas para você que vai edificar você, vai te fortalecer, que você vai aprender a investir, que você vai falar assim, nossa, aquele gás que eu falei lá do começo, que acabou, você não vai se preocupar se acabar, porque você vai ter no banco uma reserva. Você vai ter aquela reserva de emergência, de prosperidade, de abundância, é a reserva do jeito que você quiser chamar. Mas você vai ter aquela reserva. Então a gente tem que ter um dinheiro guardado, porque eu falo assim, no dia que a gente aposentar, a gente vai aposentar só com essa aposentadoria micha. Então é bom você ter outras coisas. Então assim, eu já estou pensando nisso. Eu já estou pensando na minha aposentadoria, eu já estou pensando lá na frente. Sabe, que falta 5 anos para aposentar, eu já estou me preparando, sabe? Para eu ter uma vida melhor, para eu ter uma vida estável, não ficar depois dependente, doente, igual muitas mulheres que saíram do serviço, acabaram ficando doente. Eu não quero isso. Eu quero continuar fazendo meus vídeos do YouTube. Eu sei assim que eu não tenho muitos inscritos, eu sei que tá assim, ainda bem devagar, mas foi mais ou menos assim, tá mais ou menos do jeito que eu quero mesmo, porque eu falei assim, isso é um processo que eu estou fazendo, para daqui 5 anos eu tá falando melhor, eu tá conseguindo editar, eu tá melhor, sabe? Eu tá assim, chegar no celular para mim é como se eu estivesse conversando com uma amiga. E hoje ainda eu fico meio travada. E você praticar disciplina, sabe? Porque você às vezes começa um projeto e nunca termina. Então você começar esse projeto que você queira tanto e você terminar. Para as coisas, como eu disse, né? Para ficar todas as pontas amarradinhas na sua vida. Para não ficar nenhuma ponta solta. Para você falar assim, eu fiz. Eu sei, sabe, que a vida da gente é curta, a gente tá aqui de passagem só, que um dia a gente não vai estar aqui, mas que a gente esteja aqui e a gente passe uma vida boa, né? Não uma vida assim de sofrimento, né? Porque não foi isso que Jesus falou pra gente. Que a gente ia ter Jesus deixou que a gente ia ter uma vida boa, uma vida de abundância. Não foi uma vida de sofrimento. Que no mundo a gente tereis aflições. Sim, mas a gente vai ter também abundância. Porque a vida, como eu disse, não é um linear, é altos e baixos. Um dia a gente vai estar sorrindo, outro dia a gente pode estar mais triste por alguma coisa que aconteceu. A vida da gente é assim. Sabe, eu acho que assim, que acontece essas coisas mesmo, é pra gente se fortalecer mais. É pra gente se fortalecer mais com a gente mesmo e com Deus, porque igual assim, os herdeiros, né? Que não assim colocaram ali afinco a sua vida, o seu sangue, deu o seu sangue para construir aquele império. Eles não dão valor, eles perdem tudo depois. É poucas pessoas que ficam com aquele império que o pai lutou tanto, que o pai deu o sangue, que o pai talvez começou com uma portinha e hoje tem tanta empresa. E o herdeiro chegou num berço de ouro. E quando acontece isso, você não dá valor. É a mesma coisa você ganhar numa Mega Sena. Não foi aquele dinheiro suado.
Quantas pessoas que ganhou na Mega Sena e perdeu tudo? Porque não foi aquele dinheiro suado. Quando a gente tem aquele dinheiro ali, que a gente suou, a gente batalhou, a gente sabe assim, a hora que a gente fez, os perrengues que a gente passou, a gente sabe o valor que tem o dinheiro. Quando você só foi lá, fez uma aposta e ganhou, vê aquele monte de dinheiro, que você fica até meio bobo, passado, eu não sei como que é, porque eu nunca ganhei, né? Apesar que eu nunca nem joguei. Então, você pode ver assim que tem muita gente que perdeu tudo. Do mesmo jeito que ganhou, perdeu, tá mais pobre do que era. Então, gente, vamos praticar a disciplina. Então, foram os hábitos que eu coloquei aqui que atraem a pobreza e a escassez. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like, comente, compartilhe, me ajuda me seguindo, que isso é muito bom. Para até assim, para quando eu olho assim que tem mais um seguidor, fico muito feliz. A semana passada, ó, mudando de assunto de novo. A semana passada eu fiz um vídeo e teve bastante seguidores. Ai, gente, obrigada. Muito obrigada. Fiquei tão feliz. Muito feliz mesmo. A gente se sente tão realizada de saber que a gente não tá falando para as paredes, né? Porque tem horas assim que parece que eu tô falando para as paredes, que ninguém comenta, ninguém fala. Falou assim, parece que eu tô falando com um fantasma. E a semana passada, assim, nossa, veio bastante seguidores mesmo, assim. E eu fiquei muito feliz. Ainda não atingi os 1.000 inscritos, mas eu tenho certeza que logo eu vou atingir o 1.000 inscritos e vou conseguir ser monetizada, né? E assim, eu vou continuar com a minha constância, né? Que o que vale é a constância. Cada dia que a gente vai gravando, a gente vai melhorando um pouquinho cada dia mais. E eu amei gravar aqui. Amei mesmo. Pra mim, assim, eu acho que vai ser assim todo sábado. Eu vindo, pelo menos quando tiver minha reforma lá, eu sair de casa e vim aqui gravar e porque parece que as coisas fluem na cabeça. Você não sai cansada do serviço, tem que gravar e tem que editar, parece assim que as coisas fluem e eu saio daquela tormenta de tanto barulho dentro da minha casa. Então é isso, gente. Com amor, Rose.